Oi, pessoal, tudo bom? Estamos ao vivo aqui hoje. A convidada especial é a Ana Paula, ela é cuidadora e cozinheira especializada em casa de repouso, e ela vai contar um pouquinho aqui pra gente sobre a trajetória dela. Oi, Nathalie, tudo bom? Oi, boa tarde. Boa tarde. Oi, Ana, tudo bom? Seja Oi, Ana. bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje a nossa convidada especial é a Ana Paula. Ela é cuidadora e cozinheira especializada em casa de repouso, e ela Oi, vai Ana, contar um tudo Tudo pouquinho bom? bem, aqui pra gente sobre a Nath? trajetória dela, né? Tudo Então, Ana, seja bem-vindo. Fica à vontade. Obrigada. Obrigado, meu nome é Ana Paula. É um prazer estar com vocês agora essa tarde. Eu tenho experiência como cuidadora de idoso, né? E, e também como em cozinha. Trabalhei em cozinha de hospital também. Atualmente moro na Zona Leste, né? E estou aqui para falar um pouquinho do quanto a gente enfrenta algumas dificuldades, né? Tanto da nossa cor, da Eu Oi, Ana, acho que tá, tá eu acho cortando que por tá. aí. Ô, Fernando, você tá escuro demais, hein? Não tem como clarear um pouco? Tem, pera só um pouquinho. A Ana tá perfeita. obrigada. Peraí, vou esperar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo convidar. Tá, legal, legal. Esse é um assunto delicado de falar. Então, Ana, eu consegui 7 contatos de Sim, pessoas pretas que já são especialistas no assunto e trabalham também no campo não só da música, da arte, sim. do entretenimento. Então, para a gente vai ser bem interessante, porque eu também vou aprender junto com você, né? Eu aprendo bastante, né? Esse é um assunto que a gente precisa falar com bastante cuidado, porque assim, é um assunto que tem que ser dividido em várias partes, né? Exatamente. Temos várias questões aí, né, Você, Nath, no meio como uma pessoa, como cuidadora no mercado de trabalho já há um tempo, e depois eu quero que você me fale como foi a sua trajetória ali, né, desde quando você começou, por que você começou nessa área, o que que te levou a ser cuidadora, né, tomar essa decisão de ser cuidadora. Eu queria perguntar como que você vê o racismo no Brasil. Como que você vê como que você acha, como que você sente o racismo no Brasil? Como que você se vê dentro das organizações quando você começa a trabalhar? E qual que é você sente que existe uma diferença de porcentagem de pessoas pretas dentro das empresas? sim, Nath. Existe muita diferença, né? Meu último emprego teve até uma questão de racismo mesmo, de, vamos supor, de 12, 3 eram negras, tá? 3, 4 eram negras, os restantes eram todos emprego. E, por incrível que pareça, a parte pesada vai lá, pede pro fulano, né? O escurinho lá fazer. Então a questão do racismo ainda continua muito forte, muito forte. Tanto nas empresas, tanto nas escolas. Minha filha sofreu um ato de racismo esse dia também na escola. Então está muito presente ainda. Eu já consigo lidar, né, com isso. Mas a maioria dos jovens que estão começando agora, muito difícil. Minha filha tem 16 anos e o primeiro jovem aprendiz está muito difícil para ela conseguir. Em questão, a cor, ao cabelo, tudo conta. Tudo conta. A sua filha já sente essa
a sua filha já sente essa diferença, esse tratamento no meio Já, social, por ela ser já. uma pessoa preta? Sim, tanto sente como já sofreu também em escola, né? E para o primeiro emprego de jovem aprendiz está muito difícil dela entrar no mercado de trabalho. Devido à cor. A cor do Como, cabelo conta muito. como que está sendo para você? Como que você consegue passar informação para sua filha para lidar com essa situação? Com esse problema que a gente sabe que é uma estrutura, né? Do Sim. racismo no Brasil. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que amar nossa cor, né? Desse jeitinho, eu acho que cada um tem a sua essência. Então, eu acho que cada um tem que amar do jeito que você é. Eu amo ser negra, né? E é o que eu passo para ela. Você é negra, Deus te fez assim, e é assim que você tem que se aceitar. Quando você não se aceitar, o universo não vai se abrir para você, né? E é Foi um conversando. É sofrimento? bem difícil. Oi? Para você foi um sofrimento ter que. Quando você foi mãe, você já sabia que ia ter que lidar com essa situação, porque você teve que lidar. Você já Sim, sabia que ia sim. ter que se preparar para preparar sua filha para uma sociedade racista? Olha, Nath, eu acho que está ficando bem mais forte, né? Muito mais forte. Eu sou mãe solteira, já é um pouquinho difícil. Além de ser mãe solteira, sou negra, né? E muito difícil. Foi um momento muito difícil, ainda é um momento difícil, né? Mas a gente não pode abaixar a cabeça. É muito difícil criar filho sozinho, ainda mais ter mãe negra neste país, né? Em Mas eu relação à acredito que escola, pode falar. Desculpa. em relação à escola, qual que é o apoio que a escola dá, né, para as mães, né? A gente, essa semana teve outro caso de violência, né, que teve, né, uma criança foi especializada, acho que já duas faleceram. Qual que é o apoio que a escola dá hoje, né, nesses casos de racismo, de violência, né, que a gente cresceu bastante entre os jovens, e o que você acha que deveria ser feito, né? Eu acredito que as escolas hoje em dia estão muito desestruturadas, tá? A minha filha sofreu um ato de violência também, tá? Assim, não abaixou a cabeça. Na semana passada, e a diretora, tipo, se convidou ela a se retirar da escola, não que ela, mas na escola, né? Uhum. Então, eu acredito que apoio a gente não tem, a gente mãe não tem. A gente e O fato de solo, pode, você fala? não pode falar nada. Você fala pelo fato de ser mãe solo? Pelo fato de ser mãe solo, a gente não tem estrutura, não tem apoio de ninguém, né? A diretora, eu acho que as pessoas deveriam ter empatia um pouco um com o próximo. E hoje em dia você não vê isso, é muito difícil. Até você, eu me vi assim, até trabalhando na casa de repouso. Se você não tiver amor ao próximo, empatia ao próximo, não vai para frente. Inclusive, eu acho que quem tem mais dinheiro costuma pisar nos que tem menos, né? Então, hoje em dia está tudo muito assim. A pandemia não aprenderam nada, não aprenderam nada, sabe? E é É. muito difícil você achar pessoas com empatia ao próximo. E você acha que o estatuto ele traz alguma segurança, se caso for necessário, ou a gente tem também muitas leis, a gente tem lei, né? A gente tem a Constituição, mas você que vive, você, né, mulher preta, mãe solo, você acha Sim. que a estatuto, lei da Constituição é capaz de te amparar ou é só mais uma teoria, é mais uma lei Hoje em dia, que não eu funcionamento, né? acredito, eu acredito que ajudar não. Não, hoje em dia eles querem cobrir o sol com a peneira, né? Faz um bolso aqui, Isso, outro bolso ali, tá tudo certo. Porque sim. para você entrar numa empresa, eles não querem saber se você tem filho de menor, eles querem você ali, não querem saber se o seu filho vai ficar doente, eles não querem saber se você está doente, não quer saber do seu problema. Você tem que ir trabalhar e pronto. Muitas empresas não aceitam isso, sabe? Então, para mãe solo, como eu, negra, né? E para entrar no mercado de trabalho tem tudo isso. Então, já na entrevista, a gente pergunta, tem quantos filhos? Fica com quem?
fica doente, como que você vai fazer? É tudo isso. Tudo isso pesa um pouquinho. Em relação a Chega ser até ser, amparada, chega né, chega a ser até ser um preconceito contra a mulher em geral, né? Porque, por exemplo, exatamente. eu nunca participei de uma entrevista, né? E você tem filhos? Tem. Ninguém me perguntou né, quem que É, leva meus filhos à escola, se Trauma eu é tenho filho. diferente, né? Trauma é totalmente diferente. para um é Exatamente. diferente, mas só que a gente tem uma realidade também que tem pais que são solos. Sim, exato. Só que é padrão já perguntar para as mulheres, né? Sim, O que mostra aí um preconceito que é enraizado, né? No exatamente. caso, é uma coisa que a gente teria que discutir muito né, Muito. e demoraria anos até se desestruturar, assim como o racismo. Até uma crítica, né? Você leva seu filho no SUS, e aí o casal leva a criança, aí quando você fica ali 2 horas esperando uma consulta, é quando você vai passar, só pode entrar uma pessoa. Então, para que eu Exatamente. fiquei 2 horas parado ali? Para que eu vou acompanhar minha esposa se eu não vou entrar? Entendeu? Então, eles pedem que os pais, né, pai e mãe, seja ativo na educação dos filhos, né? E aí quando você tá ali para ser atendido, o hospital tem 2 cadeiras, né? Você não pode entrar. Já Exatamente. Geralmente quem tá no privado, né? Quem tá no privado é recebido com cafezinho, né? Entre isso o que eu ia pai, a falar. mãe, a avó, a tia. É como Pode se, todo é mundo como para se já existisse, como se no público, né, já existisse já uma verdade, né, é como se já fosse uma verdade, o fato de uma mãe estar com o filho e ela não ter ali o parceiro, né, não existe uma segunda opção, né? Então a gente vê muito, realmente, a gente vê essa realidade no público, né, nos hospitais públicos, nas instituições públicas, qualquer órgão público, né? Então, assim, já existe um preconceito já antecipado, né? Existe. 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 Até para você conseguir até, né, uma consulta no SUS é tudo muito complicado. Você marca agora para passar daqui a 3 meses. É tudo muito. Nesse país, eu acho que muita coisa está fora de ordem, né? A educação está muito fora de Assim, no meu ponto de escola, vista, como uma pessoa que faz recrutamento, seleção, e enfim, não só isso, mas a gente tá perto disso, a gente faz esse trabalho, essa é uma realidade que a gente vive todos os dias. A gente vê muitos profissionais pretos, mas a gente não tem essa. Como é que eu posso explicar? Eu não vejo essa vontade, essa ânsia de querer debater sobre esses assuntos. Às vezes, até pra gente que está por fora, assim, que não discute o assunto, dá a impressão de que tá tudo bem, tá tudo normal, sabe? exatamente. Exatamente. Eu acho que ainda temos muito preconceito, muito tabu para quebrar. Poucas pessoas falam sobre o assunto. Mas assim, né? dentro do nosso contexto. Por isso que a gente pretende falar com pessoas que já sejam especializadas no assunto, que já sejam ativistas do assunto mesmo. Porque essas pessoas vão trazer bastante conhecimento pra gente, né? Porque dentro do nosso contexto, as pessoas, tanto pretas como as pessoas brancas, na nossa realidade, não existe racismo, porque ninguém reclama, ninguém fala nada, então tá tudo bem. Você acha que existe uma fala, geralmente geralmente que vem de pessoas que são brancas ou, enfim, que diz assim, quando né, uma pessoa preta ela diz que sofreu algum racismo, que ela está sendo sensível e que ela está falando aquilo porque ela é negra, então ela acha que está sendo assediada, está sofrendo algum tipo de preconceito. Será que você vê isso como uma maneira de calar a pessoa preta? Olha, para falar a verdade, aconteceu um fato agora que se minha amiga não fosse, né? Eu acho que ela não deveria se calar como ela não se calou, né? Ela recebeu maus tratos, uma ex-patroa e não se calou.
eu acredito assim, a gente tem vários meios para a gente correr atrás. Mas você chega na delegacia, parece que é tudo um deboche. Ah, mas você vai ficar aqui, você vai lá fazer o corpo de delito, vai demorar tantas horas, sabe? É uma questão de, é o que eu falei, não tem empatia pelo próximo, sabe? Então, assim, a gente que sofre com racismo, com violência doméstica, com vários tipos, várias coisas desse tipo, eu acho que deveria correr atrás. Mas muitas vezes a gente corre atrás e não dá em nada. Acho que a sociedade já está cansada de correr atrás e não dar em nada. Você vai lá, faz o boletim e não dá em nada. Por quê? Porque aquele que você foi, né, foi representar tem dinheiro, compra, né? Sim. Compra as pessoas da lei. Então, Nath, eu conheço pessoas que já sofreram violência doméstica, eu já sofri violência doméstica. É muito difícil para você ter a paz que a gente procura. Tá? É muito difícil você ter que ir lá enfrentar, porque é um ato que você se acha é humilhante para nós, mulheres, não só negras, como brancas, que já passaram por isso, é humilhante. Né? Então, é bem complicado. Você correr atrás dos seus direitos, que é um direito que a gente tem de correr atrás, mas a gente sofre qualquer tipo de violência, mas também você chega lá e é tratado como só mais um, e não vai dar em nada. Porque para dar em alguma coisa, você tem que correr muito atrás. E às vezes a pessoa não tem tempo, tem casa, filho para cuidar, trabalho, e vai deixando isso passar. Né? A pessoa acaba. Geralmente a pessoa preta que sofre algum tipo de racismo, ela já acaba sendo calada pela sociedade porque ela precisa usar o tempo dela para uma série de outras coisas, né? Sim, né? E a punição também é branda, né? Racismo está sendo reconhecido agora, né? Porque antigamente o racismo não era nem citado, para falar a verdade, né? Então acho que está sendo reconhecido agora, mas para você correr atrás é muito mesmo. O sistema judiciário ele é muito lento, né? Então, você entra num Falou processo, o tudo. negócio se arrasta 5, 10 anos, né? A gente vê hoje a tecnologia como um aliado, né, para estar auxiliando nessa causa. Então, hoje, todo mundo tem uma câmera, né, com celular, né? Consegue gravar, né? A gente começou a ver cada vez mais cenas que a gente imagina que não aconteça mais, mas que acontece no dia a dia, né? Porque quando não chega essas informações da gente, a gente vê também, eu vi história de jovens que eles tinham um aplicativo que eles gravavam a sua localização, fazia tipo uma agenda, né? Então, por exemplo, aonde você estava tal dia? Peraí, deixa eu É, consultar aqui meu aplicativo. Hum. também. É verdade. Então, assim, vou fazer a pergunta para você, Fernando, sobre a lei, né? Sobre o Estatuto de Igualdade que existe. Você acha que ela deveria ser melhorada? Até que ponto essa lei ela protege a pessoa preta? E no caso, então, essa discussão ela fica então nas mãos de pequenos grupos é, que não só Olha, eu acho faz que disso, que não só faz disso acho uma que discussão, mas tenta encontrar uma solução, sendo que a gente tem um estatuto. eu acho que assim, num primeiro ponto, né, seria o sistema como um todo, né? Então, o Brasil, a gente fala que a gente precisa de várias reformas, né? Reforma tributária, reforma do judiciário, reforma política, né? Então, as leis, elas existem. Então, a gente tem Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança, né? A gente tem legislações para a proteção da mulher, né? Contra o racismo, né? Então, a gente teve esses últimos anos, intensificou, né? O racismo, ele teve leis que foi considerado, né, como Depois esqueci do agora Floyd, o né? nome. Depois do Floyd, A né? gente teve alteração, né? Então, da injúria racial, né? Então, o que acontece? É uma questão de aplicar as leis que já existem, né? Então, tem que se criar novas leis. Acho que, assim, num primeiro momento, é aplicar o que já existe, Sim. né? Revendo essa questão do judiciário, né? E importante, né, como sociedade, como cidadão,
é o quê? É a prevenção, né? Como que a gente está tratando esse assunto a nível da sociedade lá na escola, né? Ah, Então, assim, a gente tem que tratar essa questão lá na escola, né? As crianças que Exatamente. são no nosso futuro, né? Então, existe um projeto aí que eles querem colocar um psicólogo na escola, né? A escola, ela tem estrutura para receber as crianças, né? Para diminuir a violência, para dar assistência, né? Porque a gente teria tantos temas para falar. Então, por exemplo, ainda no tema da escola, tem crianças que elas se alimentam mal em casa, então elas, né, a refeição que elas fazem, né, são na escola. E aí É, você vê a precariedade que teve na pandemia em relação à merenda, né? Os dias que as crianças mais comem na escola, né? A gente assistiu uma live uns meses atrás, é na sexta-feira e na segunda-feira, porque em casa não tem comida. Então a criança fica o final de semana em casa, chega a segunda-feira, a criança chega morta de fome, né? Então, aplicar as leis que já existem, acho que é um primeiro momento, né? E segundo momento é a questão da educação, né? exatamente. da informação, né? Acho que quando a gente traz bastante o que a gente traz nessas discussões e aliás o que é importante é trazer o máximo de informação possível para as crianças, né? E os pais que já conversam com as crianças E é fundamental. a Sim, educação começa lá no berço, né? A gente começa a Uhum, aprender lá no berço. E a gente tem que fazer os nossos filhos colocar em prática também, né? uhum. Saber entender as coisas, né? É assim que eu tento. É assim que sim, eu tento. mas Como também esse é o caminho. trabalhei em escola, né? Trabalhei com crianças, tanto autistas quanto crianças normais. Eu vi lá, vi no seu currículo. Sim, sim. É, é assim, eu falo que criança e idoso é o meu forte. Mas assim, começa lá do berço, vai até o idoso, né? Então tem que saber mesmo muita, muita Você coisa. Aprender no você dia diria, a dia, né? É no dia a dia que a gente aprende. acho que na É, sociedade como um todo, você diminuindo a desigualdade social, né? Então, por exemplo, você tem que ter essa mistura, né? Então, logo no começo. Então, se você vai para uma escola particular, você não vê a presença do negro na escola Não, particular. São poucos alunos, né? Então, ele cresce numa sala que só tem branco, né? E aí ele vai ter contato com um aluno negro bem de uma série bem mais avançada. Então, você tem que, primeiramente, lógico, ter uma educação gratuita de qualidade, onde você tem um ambiente mais, né, mais homogêneo, né? É, e você precisa, esses pais, né, tendo uma ascensão social, né, que quem é o pai e a mãe que não quer colocar o filho na escola particular, né, que você vai ter uma educação um pouco melhor, mais direcionada, né, 10 a 15 alunos por sala. Hoje você, por mais que os professores se esforçam para ensinar, por mais que os diretores se esforçam, 40 alunos numa sala de aula, o aprendizado ele passa a se afastar um pouquinho da dificuldade individual de cada aluno, né? E você não consegue ter elementos para, né, trabalhar dinâmica, né? Então trabalhar a violência contra a mulher desde pequeno, né? A questão racial, a questão do meio ambiente. Então tudo começa ali na escola, né? Todos esses elementos, né? E aí, assim, hoje o negro, né, ele acaba sofrendo mais, né? Porque além de ele estar naquela situação, né, de desfavorável, ele ainda vai sofrer o racismo devido à cor. sobre isso. eu acho importante quando a mãe, né, quando os pais, quando a criança ela já tem um suporte já lá na infância e já entende, né? E eu acho que isso é uma obrigação, né, de toda mãe, né? Explicar já explicar para aquele filho, para aquela criança, a sociedade racista que ela vai crescer. E eu acredito que isso leva uma maturidade para a criança, né? Infelizmente, é claro, a lidar com a sociedade conforme ela vai crescendo, conforme ela vai se desenvolvendo, né? Muito importante.
como que você criou, como que você criou um plano assim de ensino para seu filho? Como é que foi? Ou você foi fazendo as coisas assim de acordo com os acontecimentos? Não, nunca planejei nada. Tudo bem no tempo mesmo, né? Hoje temos uma geração, né, que está sendo muito difícil essa idade de 15 anos para cima, né? Muito difícil mesmo. E, assim, não planejei nada. Simplesmente quando acontece eu sempre converso, né? Tem que correr atrás das coisas. Porque até então eu tenho que trabalhar, dar conta de casa, dar conta dos filhos, então a gente não tem muito tempo para conversar, né? Mas, Não dá tempo. mas assim, sempre que eu posso, eu procuro estar me aprofundando, conversando com a assistência social, né? Com algumas pessoas para ver como eu posso agir, como que eu posso solucionar esse problema, né? Mas é nada planejado não, né? Porque é o que a gente pode fazer, né? Sim, é o que a gente pode fazer. Não tem jeito. Hoje em dia o tempo está muito curto, né? Eu estava Você sempre teve. numa jornada de trabalho ou era 12 por 36, ou era 36 horas que eu estava trabalhando. Então estava muito corrido. Hoje ela já tá, ela já tem uma área que ela está direcionando? Você falou que ela está com 16? 16, acabou de terminar um curso da prefeitura, né? Um curso Bolsa Trabalho, tá? Graças a Deus ela fez todo esse curso. Através de uma ONG que indicou ela, encaminhou ela e ela terminou esse curso, 6 meses de curso. Ela acabou de ir agora imprimir o currículo dela e tá mandando o currículo, mas ser chamada tá bem difícil. Na realidade, o que anda aparecendo mais é golpe, né? Que fala assim, vim aqui, é um trabalho, você chega lá, é uma bolsa de informática, de um curso que... Não, mas nessa idade o pessoal liga. Como que foi para vocês esse período da pandemia, né? Vocês ficaram de casa, você foi para a escola? Foi de casa. Foi muito complicado, porque em casa não dá para você aprender nada. Não dá para você aprender através do celular, né? Na prática, você não está... Praticamente... no Brasil. Uma idade que a gente tem maturidade, né? Porque assim, online você pode ter um professor de qualquer lugar do mundo, né? Mas essa é uma fase da vida em que você tem que ter aquele, né? A escola é o contato social, Sim. Né? Essencial para a criança até os 8 anos. E na maioria das pessoas que eu conheço, os filhos passaram sem saber nada. Sim. Passou todo mundo passar. Eu acho que isso também foi um erro mesmo o Brasil tá bem. Foi bem um erro mesmo ter passado, não deveriam ter aprovado as crianças. Vamos continuar na série que, né? Parou, vamos ver até vocês aprenderem. Até vocês aprenderem. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O governo queria criar um ano tradicional também. Então foi de casa mesmo e não foi de casa e foi muito. Você falou, eu queria levantar esse assunto, mas sim, só para porque eu vejo que você já lida com essa situação de uma maneira, talvez você já de uma maneira que você já aceita, você já entendeu bem, infelizmente, a posição. E você disse que já sofreu, né? Passou por situações de racismo no trabalho. A gente fez uma live com uma outra pessoa chamada Juliana, né? Que também começou trabalhando com a gente através de indicação nossa e que também sofreu situações de racismo, né? O que eu vejo é que assim, muitas pessoas elas não falam sobre isso, né? As pessoas pretas mesmo que são profissionais da área e tal, não se fala, não se discute sobre essa questão, né? Mas você falou que sofreu também episódio de racismo e tal.
Como que fica isso? Como que você se sente? Como que é? Como que você lida com isso no dia a dia? Olha, dependendo da pessoa, eu acho que não compensa nem você abrir a boca. Eu acho que a pessoa não sabe nem se acha superior e na realidade ninguém é melhor do que ninguém, né? Eu sofri, eu estava ali para trabalhar, como fiz meu serviço com eles, mas assim, é dolorido, viu? É muito dolorido. Você vê que aquela Clarinha lá tem mais prioridade do que as negras que estão trabalhando, fazendo o mesmo serviço, né? Sempre sobra para o negro, né? Sempre sobra. Foi ele que fez. E isso foi muito. Fiquei muito chateada, né? Por isso, por uma outra cena também, que aconteceu há pouco tempo, mas assim, eu tento passar por cima, né? Não deu certo aqui, eu sei que lá na frente vai dar certo. E o que essa pessoa fez, acaba retornando, né? A pessoa não sabe Uhum. dia de amanhã, né? Então, eu penso assim, tem coisas que, se for muito grave mesmo, aí eu acho que tem que correr atrás mesmo, tem que abrir boletim e tal coisa. Mas tem coisas que, se for, falou, deixa eu falar. Não foi tão grave, assim, se dá para me superar, eu ver que para mim não vai adiantar em nada, não vai levar em nada, porque eu tenho maturidade para, né, para ter um discernimento sobre isso, então eu deixo para lá. Mas assim, tem coisas que. É o que eu te falei, se a gente for correr atrás, aí vai ficar falando, você tem prova. Você não vai trabalhar com o celular gravando 24 horas, né? Porque tudo É. você tem que ter prova. Você tem prova? Não, você não tem. Sua amiga pode ser? Aí a amiga não quer ser testemunha porque ainda está naquele ambiente de trabalho. Então, dificulta muito. Oi, É Gabriela, tudo complicado, bem? realmente. Gabriela, tá muito triste mesmo isso. É uma realidade que acontece todos os dias, mas que a gente vai trazer para o quadro da Cuidar Mais e vai ser muito mais produtivo, Ana, porque a gente agora vai trazer, né, Sim, algumas vozes grandes assim, e aí vai ser interessante para você também participar, para você também sim, sim. entender a, o tamanho dos seus direitos também. Porque às vezes a pessoa que está sofrendo aquela opressão, ela não sabe o tamanho dos direitos que ela tem, né? É, Ela já está tão acostumada a passar por aquilo que ela só vê como mais uma situação e simplesmente deixa passar, né? eu E a acho que gente é normalizado. a questão da pauta que a gente fala, a escravidão já acabou. Não, não. Tem muita gente ainda preso sobre esse tema ainda. Não acabou, não. O negro não foi liberto totalmente, né? Como tem negro que tem preconceito da sua própria cor. Então, eu acho que esse Sim. tema deveria ser muito abordado, tanto nas escolas, tanto deveria ter várias palestras, deveria ter, né? Falar muito sobre cultura, sobre religião, porque ainda está pouco, ainda está pouco. O negro está ganhando espaço, está gritando, mas ainda está pouco. É como todo processo, né? E principalmente no país que a gente vive, eu acredito que vai ser um processo gradativo, bem lento mesmo, independente de a gente ter ali o estatuto, né, e tudo mais, que protege a pessoa preta, né, entre Sim, muitas aspas. Mas eu acredito que isso, todos os grupos que discutem, né, esses assuntos, acho que está colaborando de alguma maneira, está adicionando à sociedade essa mudança que vai acontecer no futuro. A gente sabe que é uma mudança que vai demorar, que vai levar muitos anos, né? Mas é uma realidade que eu acho que assim, digamos, de 20 anos para cá, vamos dizer assim, já é um assunto que eu já vi mudanças. Eu não, sim, né, pequenas mudanças em relação às pessoas que eu conheço, as pessoas pretas que eu conheço, né? Então assim, a gente vê que existe sim, com base nas pessoas que levantam as vozes, né? E eu acredito que todo mundo tem que fazer isso. exatamente. Todo mundo tem que gritar.
Uma andorinha só não faz verão, né? Mas todo mundo junto já move alguma coisa. Com A gente certeza. grita mesmo, tem que buscar direitos, tem que buscar muita coisa, conhecimento. Ana, há quanto tempo você é cuidadora e você trabalha na parte da cozinha, em casa de repouso? Cuidadora eu já tenho mais ou menos uns 3 anos, né? Comecei no particular, uma senhora Certo? que tinha fraturado o fêmur, fiquei com ela até ela falecer, e aí depois fiquei com uma outra senhora que era camada também, essa eu fiquei 6 meses também, né? Já era uma idade avançada, fui para casa de repouso, e ali acho que é onde eu me encontrei, que trabalhar com vários idosos é Uhum. muito surreal, é muito bom, sabe? Você vai aprendendo, né? E você vai vendo, né? Cada um tem a sua história, Sim, cada sim. um conquistou, sabe, a sua essência. E eu trato isso com muito amor. Eu gosto muito Uhum. de estar ali. Eu me identifico muito eu falo, com idosos e com criança, eu me identifico muito. E me desligar do meu último emprego foi muito difícil, porque a gente É, perdeu alguns eu percebi que pacientes você realmente não é só uma questão de né, trabalho. trabalhando, mas eu vi que você gosta, é assim, porque é difícil, né? É muito Você realmente tem o perfil de cuidadora mesmo, de idosos, né? Sim. Você gosta de cuidar de gosto. idosos. Eu gosto de sentar, de conversar. E quando foi a hora da despedida, porque eu acho que cada momento tem horas que o seu ciclo tem que se encerrar mesmo, né, independente, né, do momento. Foi bem difícil. Tem algumas que Você a gente sofreu, se né? apega. Né? É, Oi? você sofreu, né? Porque Sim, quando a gente tem um vínculo, né? Eu sou cuidadora também há muitos anos. A gente mesmo que eu sei dividir, né, o profissional do sim, pessoal, mas mesmo assim a gente sente falta daqueles pacientes, né? Ou muito. A do gente paciente. do sentado, conversar, na hora da risada, na hora da dança, sabe? Na hora da birra, que eles fazem birra também. Mas assim, para mim foi muito gratificante. Trabalhar com o idoso para mim é muito gratificante. Eu aprendi muito, muito, sabe? Cada um tem a sua história. Um momento de você sentar com o idoso, ele contar que lá em 1900 de bolinha aconteceu isso, isso, isso. Dele lembrar, né? Que muitos têm Alzheimer, dele lembrar Sim, e compartilhar isso A comigo. memória deles aumenta. Sim, é muito gratificante, sabe? De falar assim, você vai ficar comigo hoje? Ai, o que mais, assim, mexeu comigo é uma senhora que a gente cuidou e ela tinha glaucoma, então ela não enxergava, né? E simplesmente a minha presença ela sentia, ela falava assim, você chegou, que bom que você Sim. chegou. E o paciente virar para você e falar assim, eu te amo, você me ama. Isso não tem preço, não tem eu preço. já vi, Isso pra mim nossa, eu já vi tanto isso, sabe, de pessoas que saíam de famílias ou de instituições e ficava com saudade de pessoas específicas, né? De pacientes específicos. E, Então, eu acho que ali o tempo, a vida mostra que você está ali no lugar certo, na hora certa. Uma hora seu ciclo vai se fechar ali, mas que você tem que partir, que tem mais gente lá na frente que precisa do seu cuidado como cuidadora, sim. né? Então, eu Exatamente. aprendi isso e é muito gratificante para mim. Uhum. E, Muito. e como, Muito legal como isso. que é cozinhar para esses idosos, né? Eu sei que na casa de repouso você tem uma rotina para seguir, né? Você tem o cardápio da nutricionista também. Os idosos, por exemplo, pedem para você, Ana, faz aquele prato, eu tô com vontade de comer polenta, quiabo, feijoada. Como que é a cozinha na Feijoada, casa de repouso? feijoada eu acho que é muito pesado, né, para eles, alguns, né? Alguns ficam mesmo na dieta, né? Que não pode se alimentar mesmo, mas muitos, a questão que eu vejo bastante sabe, aquela comida simples que a gente faz, Sim. é o que eles mais pedem, sabe? A comida simples, nossa, hoje tá gostoso, hoje eu vou repetir, né? E isso eu acho que é o mais importante, quando você faz as coisas com amor, tudo dá certo, né? E
assim, seguindo as regras mesmo, seguindo as regras do padrão da casa que trabalha, e aí tudo flui bem. Sim. Uhum. Porque aí você tem realmente né, o seguir a nutricionista, né? Mas eu imagino que os idosos, né, falam, faz tempo que eu não como uma polenta. Quando que você vai fazer? Hoje vai ter o quê? Eu Hoje já vai trabalhei, ter sobremesa. É muito legal. É muito legal. É muito eu já gratificante trabalhei em mesmo. casa que o residente, ele falava assim, ele falava, eu vou fazer uma, não, eu não vou comer pão, deixa eu fazer uma tapioca, porque eles trazem, né, os hábitos de casa, que é normal, se for um idoso que tem, que é lúcido, né, porque a maior parte tem Alzheimer, ou tem alguma demência, que é natural da idade. Mas os que são lúcidos, eles trazem muitas coisas né, da vida mesmo, costume da vida, né? E muitos querem participar, muitos querem cozinhar também, né? Muitos querem participar. Isso eu já vi, isso mesmo, né? Eles querem cozinhar, eles querem, às vezes eles querem fazer um café para eles da manhã, mas só que na casa de repouso já existe já toda uma receita, existe já aquela dieta toda programada, né? Da manhã, do almoço. Não, o último emprego que eu tive, eles tinham o dia da culinária, né? Então, todo colocava a luvinha, colocava a mão na massa, né? E dali saía o bolo, por exemplo. E eu acho isso muito importante mesmo, não deixar essa essência, né? Eu tô aqui sem fazer nada. Não, eles estão ali, tem uma brincadeira, uma aula de dança, a hora da culinária, a hora do passeio. Eu acho isso muito importante ainda. Me deixa morrer, né? José, dentro dele. Ah, sim, sem dúvida. Eu acho isso muito bom. Isso faz, aliás, faz parte do tratamento que tem que ser dado para eles, né? Para os idosos, para a pessoa idosa, né? Para ela não perder nem tanto a sua mobilidade, autonomia, nada, né? Porque a pessoa idosa, quando ela vai para uma instituição, a tendência, né, a chance dessa pessoa ter uma depressão é muito grande. Então, assim, é bom que a casa, né, mantenha o máximo de atividade possível, né? Exatamente. E quais são os seus projetos futuros? Como você se vê daqui a alguns anos? Hoje você é cuidadora, cozinheira. Olha, estou lutando para voltar para o mercado de trabalho, né? Estou há pouco tempo em casa, mas eu preciso voltar para o mercado de trabalho. Quero me aperfeiçoar cada dia mais, né? Fazer curso, mais cursos, né? E eu acho que a gente tem vários meios, né? Como a Nath posta vários cursos. E eu acho que Sim. tem que ter isso. Tem que me aprofundar cada vez mais. A gente tem essa ideia de trazer, sim, aperfeiçoamento para o cuidador, porque eu acho que é uma categoria que é bastante requisitada no mercado. Então, muita gente que contrata, os próprios contratantes, eles não têm tanta confiança né, no curso 100% online, às vezes. Então, a nossa equipe, a gente aposta muito nas atividades, nas práticas, nos cursos que são feitos na prática. Né? Sim, sim. Além dos cursos, você vai aprender mais na prática mesmo, né? No dia a dia. Porque cada paciente tem um jeitinho, um costume, uma regra. É no dia a dia mesmo. Uhum. Mas é importante, viu, Nath? Não deixa morrer essa evolução dos cursos, dos aprendizados. Não deixa, não. Continua, viu? Continua, porque você está ajudando muito ao próximo, viu? Não, a gente está com a Gabriela, que passou por aqui. Eu acho que ela está assistindo, ela está vendo a live. A Gabriela agora vai ser a nossa nova professora, nossa nova preceptora, que vai estar conduzindo aí a terceira turma. Do estágio na prática, funcionado na prática, e eu vou continuar insistindo na categoria do cuidador de idosos, sim. Dentro daquilo que o cuidador pode fazer, até onde o cuidador pode fazer, claro, né? Exatamente. Tem o curso do Milton, né, da Associação da a Gabriela tá aqui, ó. vai ser Oi, agora em Gabriela. agosto, né? Oi, Gabriela.
A Gabriela é a nossa nova preceptora, agora ela que vai conduzir a terceira turma do estágio na prática, dentro da Casa de Repouso. Entendi. E a gente está Tem que ser tentando bonito, trazer, vai né, casar. outras novidades, né? A gente depende aí de novas parcerias, novos conhecimentos que a gente está adquirindo também, né? Então, por exemplo, terapia ocupacional, né? Então, o cuidador naquele momento, né, entre 10 meio-dia, que dá aquela, né, pausou aquela rotina inicial, né? Dá tempo dele fazer uma Sim. brincadeira, né? Algum exercício de fisioterapeuta que é passado para eles. E a gente sabe, né, Ana, que por mais que a gente tem alguns exercícios, alguns manuseios que o trabalho do cuidador ele tem um limite, né? A gente sabe quais são as atividades que nós temos que fazer e que nós podemos fazer. Mas na correria a gente sabe que a gente às vezes tem que aplicar algumas outras atividades. Todo cuidador sabe disso. Verdade. Verdade. Aí entra a questão da regulamentação também, que é um outro projeto que a gente está trabalhando, né? Para a gente poder. Aí sim a gente vai ter um órgão regulamentador, tal, que vai trazer as leis, vai nos dizer o que nós temos que fazer, das obrigações, dos deveres e tudo mais. Mas até lá, eu acredito que, assim, eu não tô, eu continuo acreditando que a gente tem que manter sim no nosso curso tudo que for necessário e possível dentro daquilo que o cuidador ele faz dentro da casa de repouso. Exatamente. Às vezes é uma questão da casa, a casa também trazer esses treinamentos novos, né? Porque assim, uma folha de pagamento acaba sendo um elemento onde a casa tem o seu maior gasto. Mas ela pode, por exemplo, trazer uma empresa que deu um treinamento específico para os cuidadores, né? Você não está recebendo um valor em dinheiro, mas, pô, aqui nessa casa, cada 2 meses eu recebo um curso, tem um evento, ver o pessoal fazer dança, né? Então, vai crescer o seu profissional. Quando você tiver uma oportunidade de estar trabalhando em um outro local, você vai levar todo esse conhecimento que você adquiriu. Você não vai manter, você não vai continuar fazendo as mesmas coisas que você faz, né, todos os meses. É muito importante isso também, viu? Muito mesmo. E aí E eu fiquei feliz nosso agora. trabalho é achar essas parcerias, né? Levar, né? Trazer, né? Imagina que o cuidador, hoje você dá um plantão de 12 horas, né? Mas imagina que ao invés de você fazer um plantão de 12 horas, você fazer um plantão onde você vai na casa e fazer uma brincadeira com o pessoal. Você vai ficar lá por volta de 3, 4 horas, né? E você pode cobrar o mesmo valor, entendeu? Então, você está levando um trabalho diferenciado. Existem várias formas de você cuidar, né? É uma equipe multidisciplinar. Sim. E dentro dessa equipe eu gosto, eu sou a favor, não, eu amo fazer parcerias. E por isso a gente está com vários projetos aí para a gente tocar, que a gente vai tocar, né? Que é a questão da regulamentação, né? Do idoso, do cuidador, quer dizer, né? Do aperfeiçoamento, do treinamento. O treinamento é fundamental, você sabe disso, né? A equipe, eu vou insistir sempre nisso, né? Porque uma equipe funcionando de forma harmônica, a casa inteira funciona. Exatamente. Eu acho que isso é o que falta em muitas casas de repouso, sabe? Eu acho que trabalhar em equipe, saber trabalhar em equipe. Entender que um funcionário falta ou não faz o serviço corretamente, você vai sobrecarregar o colega de trabalho. É isso mesmo. O negócio acaba se voltando para eles mesmos, né? Então, se você se sobrecarrega, uma hora você vai ficar doente, você vai faltar. E aí, quando você faltar, né, adivinha quem vai ficar com a carga do seu trabalho. Exatamente. Esse é um trabalho que a gente vai amadurecer e que vai. E a intenção, na verdade, é a gente diminuir, porque a gente precisa encontrar o erro, a gente precisa encontrar e corrigir, para a gente diminuir a rotatividade que é tão grande nessa área, né, das instituições, não só das instituições, mas também nas próprias pacientes particulares. A outra atividade, ela não faz bem para a pessoa idosa.
para a pessoa que está sendo cuidada, né? Verdade. Quando ele Então, está se a nossa acostumando ideia, com uma, já vem outra, né? e é isso, a nossa ideia é diminuir, é diminuir, é sanar isso, né? É diminuir muito bem isso. Tá certo. Aperfeiçoar isso mesmo. Ó, o Diário de um Cuidador, bem, boa tarde. A gente já está caminhando aqui por 50 minutos, né? Então, esse primeiro encontro foi um bate-papo para a gente conhecer a Ana Paula, para ela falar um pouquinho sobre a carreira dela, sobre as dificuldades que ela tem no mercado de trabalho. E a gente já tem um planejamento de estar marcando na próxima semana, trazer mais pessoas para a gente fazer uma live com 3, 4 pessoas, né? E aí eu queria, Ana, que você fizesse suas considerações finais, né? Oi, Cláudia, boa seu tarde. Necessidade de segurança, hábitos, rotina, é verdade. Vamos fazer uma live depois, Cláudia. É isso, então deixa suas considerações finais sobre o futuro, né? Sobre o trabalho e tudo mais. E também você vai participar da nossa próxima live, já vai ser já com uma pessoa que tem todo o conhecimento sobre a questão da negritude no mercado de trabalho. E a gente sabe que isso é um problema que tem que ser discutido, né? Conversado. Bom, é um prazer, imensa gratidão, agradecer a Nath, Fernando, por essa oportunidade, né? Bom, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, autoconhecimento, tá? Estudar e ter mais parceria, né? Para melhorar tanto essa área de cuidador. Temos que abordar bastante o racismo, né? Saber como lidar com essas situações. E eu precisa de mim, eu tô aí, viu, gente? Eu tô aí para ajudar vocês. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. Presença, né? A gente sabe o quanto é difícil, né, essa jornada no mercado, né? E acho que, assim, primeiramente, a gente tem que fazer cumprir as leis que existem, né? Exato. Já seria um grande primeiro passo para a gente estar diminuindo esses efeitos, né? É isso mesmo. Sem sombra de dúvida. Vamos continuar nessa. Vai ser mais um assunto colocado dentro dos nossos projetos aí, vai dar certo. Com certeza. Já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Ana, obrigada obrigado pela participação. Obrigada. Até a semana que vem. Até. Semana que vem. Obrigado por ter assistido a gente. Então, até a próxima live. Até. Obrigado a todo mundo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.